Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento do tema de pregação da palavra. O tema de hoje chama-se O Altar. O Altar, queridos irmãos. Queridos irmãos, no altar do Senhor tem que ter respeito? Qualquer pessoa pode subir no altar do Senhor? É isso que eu quero saber. É isso que eu vou explicar para vocês. Eu quero saber de vocês. Por isso que eu vou explicar para vocês aquilo que Deus concorda e aquilo que Deus não concorda. Aquilo que é santo e aquilo que é profano. Vamos entender a palavra de Deus. O altar. No livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 1 a 6. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 6. Deus falou a Moisés. Moisés era pastor das ovelhas de Cetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia, levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Pensou: vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Deus lhe disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando Moisés se aproximou daquela árvore, daquela sarça em chamas, que não se consumia, que era a presença do Deus vivo, Deus disse para Moisés: Moisés, não venha para cá, Moisés. Tira a sandália dos pés, Moisés, porque este local é santo, Moisés. Eu sou santo, tudo aqui existe santidade. Tira a tua sandália, limpa o teu corpo, Moisés, para depois vir a minha santidade. Foi isso que Deus falou a Moisés. Porque todo o altar de Deus é santo, queridos irmãos. E tem que ter santidade. Não é qualquer pessoa que pode chegar e subir, queridos irmãos. Queridos irmãos, vamos ver o que Deus falou através do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 a 3. Ezequiel, capítulo 44, de versículo 1 a 3. Fez-me então voltar até a porta extrema do santuário, que dá para o leste. Estava fechada. Ele me disse: esta porta deverá permanecer fechada. Não deverá ser aberta e ninguém deverá entrar, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso ficará fechada. O príncipe, somente ele, poderá sentar-se ali para comer pão na presença do Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós tivemos dois momentos aqui. Um no livro de Êxodo, e Deus falando com Moisés. E o outro, Deus falando com o profeta Ezequiel. Queridos irmãos,
vamos entender a palavra. No Êxodo, quando Moisés estava caminhando lá no pasto, ele viu e disse: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Ela estava em chamas, mas não se consumia, não se acabava, não se queimava. Pensou: vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Eu vou subir ao altar do Senhor para ter essa visão maravilhosa, para admirar. No meio da sarça. E Deus disse, vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele respondeu, estou aqui, Senhor. Deus lhe disse, não te aproximes daqui. Não te aproximes deste fogo ardente, deste altar do Senhor. Tira as sandálias dos pés, porque este lugar onde estás é chão sagrado. O altar, queridos irmãos, de nosso Deus, numa casa do Senhor, numa igreja, num templo, é sagrado, queridos irmãos. Ali é a representatividade do Deus vivo, o altar. O altar onde havia sacrifícios, que hoje nós participamos com o nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Queridos irmãos, quando Deus falou também para o profeta Ezequiel, ele está falando do templo. Agora não é mais a sarça ardente de fogo, é o templo, a igreja. Deus fala assim para Ezequiel, fez-me então voltar até a porta externa do santuário, que dá para o leste. Estava fechada. Existia uma porta que estava fechada no templo. E por que estava fechada? Ele me disse, Deus disse a Ezequiel, esta porta deverá permanecer fechada. Esta porta deverá permanecer fechada. Não deverá ser aberta e ninguém deverá entrar, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. A sarça ardente, Deus entrou naquela árvore e incendiou aquela árvore com aquele fogo, o fogo de Deus. O altar no templo da igreja, Deus entrou neste altar e incendiou com o fogo ardente. Local santo, queridos irmãos. Local santo, altar do Senhor. Não, Deus disse, não deverá ser aberto e ninguém deverá entrar, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso, ficará fechada. Mas ele disse, o príncipe, somente ele, poderá sentar-se ali para comer pão na presença do Senhor. Que príncipe é esse, queridos irmãos, que pode subir no altar do Senhor para, inclusive, realizar a Santa Ceia, a Eucaristia? Que príncipe é esse? Não é o sacerdote? Não é o pastor daquele templo, daquela igreja? Somente, queridos irmãos, o sacerdote, o pastor, podem subir no altar do Senhor. Porque o local é santo. E ele representa a face de Deus naquele momento, queridos irmãos. Queridos irmãos, hoje estão abusando da graça do Senhor. Tem igreja que faz do altar do Senhor um palco, queridos irmãos. Um palco de teatro, um palco de comício, um palco de louvor e tantas outras coisas, de tantos interesses. Um palco, não é mais o altar, é um palco. Cria-se uma igreja
Faz-se um pequeno altar e ali vira um palco. Está errado, queridos irmãos. O local é santo. Para isso existe o local onde as pessoas ficam, onde participam ou de uma missa ou de um culto. Existe o local apropriado para aqueles que não são sacerdotes de fazer a leitura da palavra, o púlpito. Existe o local apropriado para os músicos, os cantores, os que louvam a Deus. Mas não é em cima do altar, queridos irmãos. É abaixo do altar, na lateral do altar. Vocês estão me entendendo? O altar é santo. Existe a presença do Deus vivo no altar. E a impureza do ser humano não condiz com o altar do Senhor. Somente o sacerdote de Deus pode entrar sobre o altar. O verdadeiro pastor de Deus pode entrar no altar e representar a Deus na palavra, na oração, na consagração do cálice, do pão. Entenderam, queridos irmãos? Tem muita igreja fazendo errado. Amém.